Ei, pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Também trabalho com terapias energéticas, alinhamento de chakras, a expansão de aura, limpeza de aura, que é o cuidado com o nosso campo energético para que a gente possa ampliar o nosso poder de atração, melhorar os nossos relacionamentos, abrir nossos caminhos para a prosperidade, muitas outras coisas mais. Também fala de saúde, de família, né? De a gente ter bons relacionamentos nas nossas amizades, e para isso tudo a gente tem que estar com esse campo energético bem alinhadinho. Então, eu trabalho também com isso, e você pode saber todas as informações e detalhes, preços e o que cada coisa, né, significa lá no site www.astrolumine.com.br, na aba Serviços, tá bom? Essa semana nós vamos falar da lunação canceriana, com a lua domiciliada no signo de câncer, uma lunação muito importante para o nosso ano, né? Porque a gente tem aí a regência da lunação sendo feita pela própria lua, né? A exuberante lá, domiciliada no signo de câncer. Essa semana vai aí do dia 13 ao dia 19 de julho, né? E a gente tem essa lua ficando nova aí, o Sol encontrando a lua no signo de câncer, no mais ou menos no grau 22 do signo de câncer, no dia 14, por volta das 6h43 da manhã. E a gente tem essa lua depois, essa temporada agora que a gente vai entrar, que vai ser mais voltada às nossas emoções, nossos sentimentos, né? Depois de uma intensa lunação no signo de Gêmeos, que foi muito mental. Então a gente está passando aí por um período em que a gente teve esse trânsito muito grande entre emoção e razão. Né? Por quê? Porque o Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, estava onde? No signo de Câncer e retrógrado. Né? Então, sempre a gente vem sentindo nas últimas semanas uma necessidade muito grande de organizar as nossas emoções para que a gente possa expressá-las da melhor forma. Outra coisa que vem sendo muito enfatizada, provavelmente, é a ressignificação do passado, justamente por Mercúrio estar retrógrado no signo de Câncer. Então, e para completar, dentro dessa lunação, no signo de Câncer, Mercúrio estará conjunto ao Sol e à Lua. Então, ele está muito ali presente, né? E Mercúrio fala da mente, Câncer fala das emoções. Então, é mais uma vez essa coisa da razão e emoção. Então, depois de todo esse momento mais mental, mas também muito ligado à conexão entre razão e emoção, entre como a gente expressa através da comunicação as nossas emoções, para que a gente possa ter relações mais verdadeiras, né? E ajudar no convívio do dia a dia, para que a gente também não possa ficar também se diminuindo para caber numa relação, ou se calando demais, ou engolindo muito sapo, né? Porque isso no final acaba desequilibrando as relações e a própria vida. Então, depois desse momento todo aí em que a gente aprendeu muita coisa, porque Gêmeos fala de aprendizado, né? E foi uma alunação bastante intensa, porque a gente teve várias luas, né? Muito falando para gente muito das questões de relacionamento, de expressão de emoção. Isso são coisas difíceis às vezes para a gente fazer, né? Ressignificação do passado é difícil. Então foi realmente uma alunação bastante movimentada, como é o signo de Gêmeos, né? Mas muito ligada nessa questão da expressão, que nos convidou aí a refletir essa lua, essa alunação, esse período de lunação geminiana, nos chamou aí para reflexão sobre a maneira como a gente pensa, como a gente comunica, como eu falei, as nossas próprias emoções dentro das relações, como que a gente reinterpreta o nosso passado dentro de uma perspectiva mais positiva, mais madura, né? Porque teve a presença do Saturno também dentro das luas que aconteceram, né? Dentro das fases da lua que aconteceram, e agora, dentro da lua nova no signo de Câncer, que acontece nessa terça-feira, dia 14, a gente chega nesse momento, né? A gente é chamado para transformar tudo isso em entendimento. Tudo que foi sentido, vivido, falado, entender, compreender, né? Isso de uma forma mais sensível, trazendo isso para dentro da gente. Então, toda lua nova, ela fala de plantar novas sementes. E essas novas sementes são sementes emocionais. É porque o signo de câncer fala disso, de emoção, de sensibilidade, de proteção, de família, né? E fala muito com o Mercúrio aí estando conjunto dentro dessa alunação geminiana, da gente ressignificar o passado, né? Para que a gente possa fazer uma ponte entre mente e o coração. E encontrar uma nova forma da gente dialogar
com as pessoas, com mais verdade, com mais justiça às nossas emoções, mas também com muito respeito ao outro, né? É um recomeço muito interno, que ele vai começar pelo acolhimento de todo esse aprendizado que ocorreu na lua, na lunação geminiana, né? De como a gente expressa as nossas emoções, como a gente sente, como a gente ressignifica o nosso passado para construir um presente diferente e, consequentemente, ter um futuro diferente do nosso passado. E aí a gente começa a semana com um aspecto que está um pouquinho fora, vamos dizer assim, da toada da semana inteira. Mas eu vou falar dele porque ele ainda é anterior ele é o último aspecto dado, vamos dizer assim, dentro do fechamento da lunação geminiana, ele é o último aspecto. E ele é um aspecto que fala do Urano no signo de Gêmeos, né? Que é uma mente muito acelerada. E aí a gente encontra já na segunda-feira esse Urano aí no signo de Gêmeos fazendo uma quadratura com Vênus no signo de Virgem, né? Às 11h26 da manhã. Isso aí nada mais é do que a necessidade de, depois de todo aquele aprendizado, né? Porque aí faz assim, como se fosse uma conclusão. Depois de todo aquele aprendizado que a gente teve dentro da alunação geminiana, que às vezes a gente precisa fazer alguns ajustes, né? Alguns ajustes que às vezes a gente pode não gostar. A gente às vezes tem que pensar antes de falar, para justamente não desequilibrar as nossas emoções. Mas ainda fala do que é o mote principal dessa alunação canceriana, que é alinhar emoção e pensamento. Né? O pensamento vem muito dessa Vênus em Virgem, né? De buscar os ajustes finos dentro da relação e não simplesmente sair falando, porque o Urano em Gêmeos às vezes fala muito aceleradamente, às vezes, ou a mente às vezes pensa demais na hora de falar, não consegue expressar direito, né? Então, esse momento é mais como se fosse um fechamento da alunação geminiana do que efetivamente todo o movimento da, da semana, né? Porque na semana a gente tem muitos movimentos positivos, a semana muito movimentada dessa lua nova no signo de Câncer, mas o principal de tudo é que vem sempre falando de alinhar mente e coração. Né, ter essa coerência, construir essa ponte entre o que a gente pensa e o que a gente sente para a gente poder manifestar aquilo que a gente deseja na nossa vida e no nosso futuro. Mas para isso, essa chamadinha no começo da semana, na segunda-feira, é mais ou menos assim, ó, antes de você seguir para essa coisa aí de borbulhar muitos, vamos dizer assim, muitos insights, né, e começar a sonhar demais, é preciso fazer alguns ajustes finos, né, para que também a gente não saia rompendo com o relacionamento simplesmente porque a gente quer mudar tudo, chutar o pau da barraca e radicalizar. Porque é uma semana que vai falar muito disso, de mudança, de transformação, de inesperado, de surpresas, né? Espere o inesperado para essa semana aí que vai do dia 13 ao dia 19 de julho, né? Porque a gente tem o Urano sendo tocado de várias formas, né? Vamos dizer assim, ele toca Vênus, mas também é tocado por Vênus. Ele recebe um aspecto positivo de Netuno e depois recebe um aspecto positivo de Plutão, ambos retrógrados, né? O Plutão retrógrado no signo de Aquário e o Netuno retrógrado no signo de Peixes, e forma vamos dizer assim, que a gente chama, né, na astrologia, o pequeno trígono, que vem se formando a um longo período, porque são planetas lentos, né? Então, eles vêm se aproximando para formar esse pequeno trígono, e agora, essa semana, esse pequeno trígono fica exato, e talvez seja uma das semanas mais movimentadas do ano que a gente vai ter. Mas o pano de fundo da semana inteira, inclusive desse aspecto que está um pouquinho fora, que fala mais dos ajustes necessários que a gente precisa fazer nas nossas relações sem sair chutando o pau da barraca, justamente porque essa semana fala muito de transformação, o movimento de destruição com construção, né, para a gente poder fazer isso com delicadeza, dentro da ideia de Vênus em Virgem, com cuidado, né, buscando não jogar o bebê junto com a água do banho fora, né, porque a gente tem esse ditado, né, às vezes a gente vai dar um banho no bebê, a água está muito suja, a gente vai jogar a água fora e joga o bebê junto. Quer dizer, aquela parte boa das relações a gente não pode jogar fora, a gente tem que transformar, transmutar. E o que não for possível transformar, aí sim a gente repensa e talvez possa levar a um rompimento. Mas, em princípio, é preciso primeiro alinhar mente e coração, fazer esses ajustes finos para depois seguir para esse movimento de, se for necessário, efetivamente um rompimento.
Mas então aí seguimos para a nossa semana, que depois do dia 14, o Sol encontrando a Lua no signo de Câncer, às 6h43 da manhã, a Lua fica fora de curso, né? E ela vai encontrar o signo de Leão só no final do dia. Então a gente tem esse movimento canceriano aí de lua nova, depois a lua ela sai de curso e é um movimento de introspecção aí que acontece na terça-feira na parte da tarde até a lua ingressar no signo de Leão no final do dia às 19h34. Aí a gente tem no dia seguinte, no dia 15, na quarta-feira, às 17h31, Netuno retrógrado. Aí sim, aí a gente começa com esse pequeno trígono se formando e ficando exato, né? O Netuno retrógrado em Áries fazendo um aspecto positivo de sexto com Urano no signo de Gêmeos, né? Fogo e ar. Então, a gente tem intuição com inovação, né? Fé com confiança. E ao mesmo tempo, surpresas, né? Acreditar que tudo é possível, né? É um aspecto, gente, do tipo assim, sonhe seus sonhos mais loucos e acredite neles, né? Porque essa história da fé, da intuição, da inovação, das surpresas, do inesperado, da loucura de Urano e Gêmeos, né, caminham juntas. E aí o Netuno, ele dissolve qualquer tipo de barreira que o Urano possa ter ainda, né, de sonhar os sonhos mais loucos. Então, desperta insights de tudo quanto é lado, a nossa mente vai a mil, né, a gente cria novos sonhos, a gente pensa em novas coisas e tem a coragem de acreditar no impossível. Coragem, Áries, acreditar no impossível aí do planeta Netuno, né? E começar a acreditar que isso possa se tornar possível dentro dessas mil e uma ideias desse professor Pardal, que é o Urano no signo de Gêmeos, né? Faz qualquer coisa, qualquer invenção se tornar possível, né? A gente vive um momento agora, dentro desse pequeno trígono, em que a gente, assim, imaginar, sonhar, deixa de ser apenas uma questão de fantasiar sobre as coisas que a gente quer, né? Torna-se o primeiro passo, na verdade, para a realização. E aí eu nem coloquei no texto, mas depois que eu estava fazendo a leitura, né, para poder fazer o vídeo hoje, eu lembrei de uma frase que meu amado professor Robson Papaleu, meu primeiro professor de astrologia, falou uma vez que me marcou muito, que é uma frase do Oscar Niemeyer, que a gente tem que sonhar, senão nada acontece. Né? Então, é exatamente essa história de Urano e Netuno. A gente tem que sonhar. Netuno em Áries tem que ter coragem de sonhar, porque para sonhar tem que ter coragem, né? E acreditar que aquele sonho que às vezes pode ser impossível, ele é possível de realizar. É só a gente querer, pensamento cria realidade. Né? Então, o Urano ele está aí falando, ó, pode sonhar os sonhos mais loucos, né? Acredita e vai. Tenha fé que você vai conseguir fazer, né? Se a gente não sonhar, o primeiro passo para a realização não vai acontecer. Então, esse Netuno, junto com esse Urano, ele traz muito essa ideia que é evocada nessa frase aí do Oscar Niemeyer, né? A gente tem que sonhar, senão nada acontece. Aí no sábado, aí passa a semana, né? A gente tem um dia, quinta-feira, dia 16, uma lua fora de curso, muitas coisas acontecendo e tudo meio sem freio, a gente está descendo a ladeira sem, né, na banguela, e aí aquele momento de reflexão, às vezes a gente tem que parar um pouquinho, uma pausa que o universo dá na quinta-feira, né? Com essa lua fora de curso o dia inteiro, né? Sem fazer aspecto com nenhum planeta, somente com pontos, né? Com nodos, ela estará em Virgem, né? Saindo de Leão, indo para Virgem. E a gente tem esse momento em que a gente precisa acender a luz interior, né, para a gente poder entender o que está acontecendo dentro dessa coisa do sonhar impossível, e se a gente não sonhar, nada acontece, né? Aí a gente vai para esse aspecto que acontece no sábado, que a 1h45 da manhã, que é outra explosão mental. Né? É o poder da mente mesmo para realizar o que a gente quer realizar, para mudar o nosso futuro. Né? É uma ampliação de consciência, é uma abertura. Sábado a gente pode levantar de sexta para sábado, a gente pode ter vários insights, né? Fala assim, nossa, agora eu entendi isso, ó, voltar no passado, ressignificar, falar, nossa, não foi do jeito que eu pensei que tinha acontecido, foi de uma outra forma, né? Às vezes a gente acredita e culpa pessoas e passa a vida inteira isolando aquela pessoa da nossa vida por algo que a gente acreditou que ela fez e ela nem fez aquilo. Então, às vezes é o momento da gente ressignificar isso e ir buscar a visão mais clara, porque o Netuno
Plutão no retrógrado, ele já tem essa ideia de tirar o véu da nossa visão, né? E ajuda nessa questão da ressignificação do passado. E o Plutão com Urano, ele amplia a nossa consciência. Né, dessa necessidade de ter essa coerência entre a mente e o coração para a gente poder manifestar aquilo que a gente deseja, mas livres desses pesos do passado também, né, para a gente poder construir um presente diferente e projetar um futuro diferente do passado que a gente não quer repetir. Então, esse pequeno trígono, né, formado entre esses planetas lentos, Netuno, focado aí no planeta Urano e o Plutão, ele vai se finalizar na formação exata no sábado, dia 18/7, quando o Plutão fica exato em trígono com o Urano no signo de Gêmeos. Gente, isso é uma explosão mental, uma expansão de mente, um negócio, muitas ideias, insights, vindo de tudo quanto é lado, que graças a Deus a gente tem o aspecto de Marte e Saturno mais para o domingo, que traz para a gente aí uma organização dessas coisas, de todo esse movimento mental, né? Porque senão a gente ia perder, realmente entrar num movimento de ansiedade, de loucura muito grande. Mas definitivamente essa é uma das semanas mais criativas do ano, né? Ideias geniais podem surgir, transformações muito profundas podem acontecer, né? Grandes oportunidades para a gente unir a tecnologia e a inteligência artificial está no centro disso, né? Unir isso com intuição, com visão de futuro, transformar a nossa vida através das melhorias que a gente está tendo dentro da tecnologia, né? Muita gente vai poder sentir também que antigas limitações mentais com relação a questões de sonhos antigos que elas queriam realizar e que, por causa de questões de não saber como realizar aquele sonho, começa a encontrar o caminho para realizar aquele sonho de alguma forma. E, de novo, a tecnologia e a inteligência artificial, porque a gente está falando de um Plutão retrógrado no signo de Aquário, a gente está falando de Urano que rege Aquário, né? Então a gente está falando de um Saturno fazendo um bom aspecto para o Marte no final de semana. Saturno também rege o signo de Aquário. Quer dizer, e Aquário fala de tecnologia, tecnologia de ponta, tecnologia avançada, tecnologia para o progresso, para a evolução. Né? Então, para a melhoria da nossa vida, para a melhoria do nosso futuro. Então, muita gente pode sentir que antigas limitações aos sonhos podem começar a cair, né? Elas simplesmente deixam de fazer sentido, porque a gente tem o meio de fazer aquilo. Né? Nunca foi tão possível, nem nunca foi tão fácil materializar aquilo que antes existia apenas na nossa imaginação, na nossa mente. De novo, a gente sente alguma coisa e através da inteligência artificial a gente consegue transformar aquilo numa imagem. Né? Então, é disso que essa revolução está falando, é uma revolução tecnológica. Quando o Plutão e teve em Aquário da outra vez, foi a Revolução Industrial. Agora a gente tem a Revolução Tecnológica, né? Que fala muito dessa questão que está em voga hoje, que é a inteligência artificial. Então a gente precisa se aprumar, quem não se aprumou ainda nesse assunto, que se aprume, porque realmente, senão vai perder o bonde, vai ficar para trás, né? O barquinho vai ficar preso lá no fundo do mar. E a enchente da tecnologia vai chegar, e se você não tiver a disposição para poder aprender sobre isso, é capaz de que você fique para trás e outras pessoas passem na sua frente. Aí no dia 19/7, a gente tem no domingo o Saturno às 15h10, fazendo um excelente aspecto para Marte no signo de Gêmeos, né? É um sextil. Chegou a hora, então, da gente organizar todas essas ideias, que nossa mente explode aí, com o Urano sendo aspectado por Netuno e por Plutão, que são energias completamente diferentes, né? Plutão é poder, Plutão é sucesso, né? Plutão é controle, né? E Netuno não, Netuno é, né, tudo paz e amor, né? Dentro de Áries, vou construir um novo sonho, gente, aí a gente tem a mente sendo bombardeada pela inspiração e pelo poder da mente, né? Então a gente precisa realmente desse aspecto aí do domingo de Saturno em Áries fazendo um bom aspecto para Marte em Gêmeos, que o Saturnão, graças a Deus, ancora a gente. E lá de Áries ele fala assim, olha só, para dar esses próximos passos que antes não eram possíveis, é preciso fazer com que esse movimento mental ganhe uma estrutura, ganhe um chão, de alguma forma, né? Então chegou a hora aí, no final de semana, da gente organizar essas ideias para a gente colocá-las em prática, tirá-las do papel e transformar em realidade. Então, esse aspecto, através desse aspecto que está ali no domingo, jogadinho para fora do pequeno trígono, é ele que vai fazer com que esse pequeno trígono se transforme em realidade. Né? Todas essas ideias mirabolantes, todas essas possibilidades maravilhosas se transformem em realidade. Então, é um aspecto que transforma a inspiração,
né, do Netuno com Urano e até mesmo com poder mental de transformação do futuro e de renovação da vida de Plutão no signo de Aquário, ele faz com que a ação se alie à inspiração, né? E aí ele aproxima mais uma vez aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, para que a gente possa transformar e manifestar em nossa realidade aquilo que a gente quer transformar na nossa vida. E no nosso futuro. E tudo isso passa por aquele fio principal que eu falei para vocês: é voltar no passado, ressignificar o passado, plantar novas sementes de novas emoções, renovadas, para que a gente possa, no presente, construir um futuro diferente do nosso passado. Como Mercúrio, olha só como é que tudo entra alinhava no final, né? Mercúrio está retrógrado no signo de Câncer. Ele participou da lunação canceriana. Ele foi o regente da lua, da última lunação, que foi a lunação geminiana. Né? Ele rege esse Marte que está em Gêmeos, e que, por sua vez, né, porque Mercúrio rege Gêmeos e Marte rege Áries, rege esse Saturno que está no signo de Áries. Então, tudo isso reforça mais uma vez a necessidade da gente harmonizar mente e coração. O Mercúrio retrógrado no signo de Câncer, ele é muito significativo porque ele fala dessa questão do coração. E a gente está falando de uma semana extremamente mental. E ele, apesar de não fazer nenhum aspecto durante a semana, ele está presente no pano de fundo. É como se fosse uma marca d'água da semana. Então, é mostrando que as grandes realizações, elas nascem quando o que a gente pensa e o que a gente sente e o que a gente faz, Marte no signo de Gêmeos, né? Passam a caminhar na mesma direção, ou seja, dentro da coerência, né, e da abertura dessa consciência necessária para poder compreender como que esse mecanismo funciona. Então, essa semana é uma semana que a gente vê que quando o coração ele dá sentido aos nossos sonhos, quer dizer, quando a gente sente dentro da gente o poder que a gente tem dos nossos pensamentos e que o nosso coração, ele também, através das nossas emoções, pode fazer com que os nossos sonhos se realizem, né? A mente da gente encontra um caminho para realizar esses sonhos, né? E a ação se transforma no nosso futuro. Então, a gente pode usar tanto a questão de dar sentido aos sonhos, quanto levar a mente a encontrar um caminho para realizar esses sonhos, através das ações, né, marcianas e do Saturno e do Netuno em Áries, para realizar e transformar esse futuro. E quando a mente ela acredita, quando ela acredita de verdade com relação a alguma coisa, por isso que existem as afirmações, né? Eu sou saudável, eu posso, eu quero, eu consigo, as pessoas estão abertas a cooperar comigo, eu sou receptivo a tudo e mais maravilhoso que o universo possa trazer para mim, porque quando a mente acredita nisso, gente, a gente colhe a ação que acontece logo na sequência, entende? É porque a gente se faz fazer. Quando a gente acredita, né? Quando a gente no sentido mental, né, pragmático, na cabeça, a gente acredita naquilo que a gente acredita no sonho, o coração, ele acolhe a ação que acontece com naturalidade. É o impossível, que aí é o Netuno no signo de Áries, né? O impossível ele começa silenciosamente, que a gente está falando de uma lua nova no signo de Câncer, que é uma lua silenciosa, né? Ele começa silenciosamente a se tornar realidade. Então, é uma semana belíssima, uma semana de muito, 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 muito movimento. E que a gente precisa estar atento para a gente não perder o bonde. Não perder o bonde de saber se expressar dentro das relações, de fazer os ajustes necessários para que as relações não se rompam, para a gente poder não perder o bonde também das questões tecnológicas de inteligência artificial, que a gente possa usar a inteligência artificial dentro dessa questão do Urano em Gêmeos, de ter o poder da mente de transformar o que a gente pensa, o que a gente imagina em realidade, mas também compreender que muito disso faz com que a gente tenha mais tempo livre para se divertir, para poder viver com a família, conviver com a família, com os amigos, se divertir e ser feliz, né? Porque a vida não é simplesmente levantar de manhã, tomar café, pagar boleto e dormir de novo, trabalhar e dormir de novo.
entendeu? Então, a vida da gente tem muito, muito mais, né? A gente tem muito, muito mais a aprender. E essa tecnologia, ela pode trazer toda essa abertura de consciência através do conhecimento também, né? Do tempo livre para a gente poder aprender coisas novas, trazer para a nossa vida conhecimento sobre a própria vida. Né, fala dessa questão de Plutão aí agindo sobre o Urano, que dá uma amplificação, uma abertura e uma expansão da consciência gigantesca que a gente não pode deixar de aproveitar. Tá bom, meus amores? Então, essa semana tá belíssima. Aqui embaixo tem um texto falando de tudo isso. Vocês têm o céu do dia da semana. Aperta a bolinha aqui no Instagram, no Facebook, né? Em todas as mídias sociais. Tem o site www.assolume.com.br. Dá um joinha pra gente aí no vídeo. Aperta a bolinha aqui em cima, se inscreve no canal. Aperta o sininho para que vocês possam ser notificados sobre os vídeos, tá bom? E ó, eu estou aí para vocês, para mapa astral, mapa numerológico, tiragens de tarô, previsões astrológicas, radiestesia terapêutica transformacional para abrir caminhos, trazer muita felicidade, alegria, alinhando chakras, limpando auras por aí, né? E levando sempre muita luz à vida das pessoas. Tá bom, meus amores? Ó, um beijo para vocês, boa semana e tchau, tchau!